Amém? Eu queria trazer uma palavra rápida, igreja. Porque eu tive muito tempo para esboçar uma mensagem, mas vou trazer uma palavra rápida, amém? Eu queria trazer sem brecha, sem legalidade 2, o retorno, amém? Quem teve aqui na primeira palavra que eu falei sobre brecha e legalidades, amém? Abra lá comigo rapidinho, Eclesiastes capítulo 10, versículo 8. Quero mostrar algo na palavra de Deus para você assim. Essa noite eu quero liberar uma palavra bem rápida, só para a gente sair daqui aleluiado. Repete comigo: sem brecha, sem legalidade, não vale encantamento, não vale obra de macumbaria, nenhum mal chegará à minha tenda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 vão cair à minha direita, e eu não vou ser atingido. Mas como, pastor? Fechando as brechas. Olha lá comigo, Eclesiastes 10, 8. Aquele que abrir uma cova, nela mesmo você vai cair. Quem romper o muro, uma cobra o morderá. Amém? Eu falei na primeira mensagem sobre a igreja que, na realidade, o diabo ele não tem poder por si mesmo, igreja. Quem entrega esse poder na mão do diabo, quem é? Nós. Amém? Satanás ele não tem. A Bíblia diz que ele fica de dia e de noite perante Deus. Amém? E se tiver algo, igreja, algum tipo de brecha, legalidade, ele vai apontar, dizendo assim: Deus, olha a tua criação lá embaixo, ele está com brecha, vou tocar nele. E como Deus é o justo juiz, o que ele faz? Ele libera, igreja. Amém? Porque Deus ele é justo com relação à nossa vida. Deus ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Então o diabo por si só, ele não pode me tocar. Pode chegar um cara que fazer uma obra de macumbaria na tua cara, o Satanás encarnado, igreja, ele bater lá na tua casa e falar: eu vou fazer mal para você, e você não vai, em nome de Jesus. Não tenho brecha, eu não tenho brecha. Amém? É interessante, igreja, eu tenho um testemunho tremendo com relação a isso. Nós fomos abordados esses dias atrás, faz recentemente, amém? Nós estávamos chegando na nossa casa, e logo que eu entrei para dentro da minha casa, amém? 2 caras com revólver pegaram eu e minha esposa. Tinha acabado de sair do culto, do dia dos pais, do dia do pastor, amém? E o que aconteceu? Eu estava aqui, eu estava muito perto, eu e a pastora, e a minha filha estava no carro, e eles pegaram, enfiou um 38 na minha cara, e eu estava com uma pistola para ela, e eles queriam que eu abrisse o portão da minha casa. Eu falei: não vou abrir. Ele falou assim: se você não abrir, eu vou matar você. E igreja, ele apontava aquele revólver, cara, e vinha, e eu falei: não, cara, não faça isso, cara, a gente é pastor, cara, pô, vai fazer isso. E a gente negociando com ele, ficamos uns 10 minutos, igreja, ele com o revólver, ele quis pular a igreja, a nossa grade, né? Não conseguiu pular, tentou tirar a grade. E eu só falava para Deus: Deus, tem misericórdia. Naquele momento, igreja, eu pensei que eu ia morrer, sou sincero a falar para você, porque eu falei: Deus, não acredito que eu vou morrer aqui agora. E a pastora orava, cara, e ela falava assim: eu não tenho brecha, eu não tenho brecha. Escuta aqui, Satanás, sai daqui agora. E o cara com a pistola na cara dela: saia daqui agora. E eu, cara, parado com o outro assim, cara, e enfiado aquele cano assim, eu falei: meu Deus, a única coisa que eu falei: Senhor, se ele pular essa grade, minha filha aqui dentro, eu vou ter que me abraçar com ele, pai, eu vou ter que me matar com esse cara aqui. E naquele momento eu vi que Deus estava conosco, igreja. Deus não deixou, cara, a gente não tinha brecha, graças a Deus. E o diabo não tocou em nada na nossa vida, igreja, amém? Cara, foi tremendo o livramento que Deus deu na nossa vida. Eu quero dizer para você, nunca, cara, que se passa a situação que a gente passou. Passei uma noite inteira sem dormir e tudo mais, mas eu vi ali, igreja, como Deus estava com a gente, amém? Como igreja, amém? O rapaz falava e eu sabia, e ele estava nervoso, igreja, aquele revólver virava na minha cara assim, cara. Eu falei assim: ele vai me matar. Eu falei assim, né? E eu falava assim, ele falou: cara, eu vou matar você, abre esse portão. Daí eu falei: cara, não tem jeito, meu. Se você vai ter que fazer algo, você vai ter que fazer aí mesmo, vai ter que matar mesmo, porque eu não vou abrir esse portão, cara, amém? Não vou dar essa brecha para você entrar e para dentro, cara, e sei lá o que você vai fazer com a minha família. Mas aquele dia eu vi que Deus está com a gente, igreja, amém? Eu me vi como Daniel na cova dos leões, amém? A Bíblia diz que Deus não isentou, cara, de Daniel ser lançado na cova do leão, mas lá na cova Deus fechou a boca do leão, amém? Repete comigo: sem brecha, sem legalidades, amém? E eu queria falar de algo hoje, igreja, de uma brecha que eu digo para você que ela é o início de algo, ela é o começo de algo. Se você não fecha essa brecha, não vai
acontecer o que Deus tem como plano, como projeto na sua vida. Amém? Que é a brecha chamada falta de perdão. Abra lá comigo rapidamente, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Fechando a brecha chamada perdão essa noite. Eu quero profetizar que você vai sair daqui se sentindo perdoado. E vai sair daqui perdoando. Amém? Aqueles que de alguma forma te prejudicaram, de alguma maneira fizeram algo contra você. Veja lá comigo, 2 Coríntios 2:10. Quem achou diz amém. Amém? Olha lá comigo, presta atenção. Paulo estava falando de um entreveiro que ele teve com uma pessoa, igreja. Ele estava contando do seu testemunho. Ele falou assim, entrei em algo com uma pessoa, tive um problema com essa pessoa, mas eu fiz algo com relação a essa pessoa. E ele fala o porquê que ele fez. Ele diz assim, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, Paulo, por quê? Porque eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Ele diz por que ele perdoou? Para que não sejamos vencidos. Tem tradução que diz assim, para que Satanás não leve vantagem, por causa das artimanhas sutis do diabo. Por quê? Porque não ignoramos os seus ardis, as suas intenções. Afinal, não queremos inconscientemente dar a Satanás uma abertura para ele causar mais dano. Paulo, ele entra, igreja, num processo, amém, numa briga, algo aconteceu com uma pessoa, mas ele entendeu, igreja, e falou assim, puxa, caramba, eu não posso, cara, eu preciso fechar essa brecha com relação a isso, porque se eu não me acertar, se eu não perdoar verdadeiramente, ele diz assim, Satanás, amém, ele tem uma abertura, ele tem, amém, ele vai levar vantagem sobre algo sobre a minha vida. Repete comigo assim, sem brecha, sem legalidade. Igreja, se você, amém, não perdoa, você pode ser vencido por Satanás. Não ignore o ardil de Satanás. Não ignore aquilo que ele está fazendo contra a sua vida. Parece algo pequeno, igreja, mas ele tem uma brecha. Lembra do muro que a gente falou? Muro é a simbologia de Deus. A Bíblia diz que Deus nos cercou com um muro de proteção, como ele fez com Jó. Amém? Amém? O diabo chega, ele quer tocar na vida de Jó, ele não consegue entrar na vida de Jó. Ele vai perante Deus e fala, mas assim é fácil, Deus, por você colocou uma cerca de proteção em volta de Jó. O que Deus fala para o diabo? O diabo é o seguinte, é verdade, mas sabe por quê? Porque ele é um homem íntegro, ele não tem brecha. Ele é um adorador, ele é alguém que, ele é inteiro na minha presença. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou me sair desse muro de proteção da vida dele. Eu falo assim, o único lugar que você não vai tocar é na alma dele. Toque em qualquer outra área, menos na sua alma. E a Bíblia diz que ele vai lá e toca na vida de Jó. Igreja, existe uma guarnição sobre a nossa vida, mas que se você se entregar à falta de perdão, a Bíblia diz que abre-se algo. Satanás, ele entra como uma cobra, ele pica, ele libera um veneno sobre a sua vida, igreja. Por quê? Porque o muro de proteção de Deus sobre a sua vida, ele está aberto, por causa da falta de perdão que você não liberou para a vida de alguma pessoa. Quem está me entendendo diz amém. Amém? Paulo diz assim, eu sei que quando há falta de perdão, Satanás, ele leva vantagem sobre mim e sobre vocês. O que é perdão? A palavra grega perdão, literalmente é cancelar, remir. Mas a palavra mais certa, igreja, é liberar. Repete comigo, liberar. Liberar, repete comigo, liberar a pessoa do pagamento de uma dívida. Igreja, algumas vezes a gente vê no sentido de perdoar como um sentido de débito financeiro. Você pode ver que lá em Mateus está escrito assim, 6,12. Senhor, na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, temos perdoado aos nossos devedores, ou perdoado as nossas ofensas. Deus, ele faz um paralelo, como se fosse algo na área de finanças, ele está dizendo. Ele diz assim, você precisa perdoar, como eu te perdoei. E a primeira coisa que eu quero falar para você, olhando para esse texto, o perdão, ele é condicional. Olha para o teu irmão e diga assim, perdão é condicional. Se você perdoa o seu irmão, Deus perdoa você. Se você perdoa o seu irmão, Deus, ele perdoa você. Assim como Deus, ele perdoa você da sua dívida, amém, automaticamente ele precisa que você perdoe a vida do seu irmão.
Ele não é algo, igreja, meio que você, eu estou esperando Deus tocar no meu coração para me perdoar. Perdão não é sentimento. Quem já sentiu de perdoar aqui, diz amém? Mas estou com um sentimento tão bom de perdoar aquele filho da mãe que me traiu. Nunca. Por isso que ele é uma condição. Quando você entende que Deus pagou um preço pela sua vida, quando Ele pagou, você tinha uma dívida impagável no mundo espiritual. Ele diz assim, você recebeu esse perdão? Sim. Automaticamente, Ele falou assim, então perdoa aquele, amém, que está sobre a face da terra. Quem está me entendendo, diz amém. Amém? Deus então só perdoa as minhas dívidas, se eu perdoar aqueles que me devem. Deus, Ele nos chama a perdoar, assim como Ele perdoa, igreja. A gente precisa perdoar as ofensas, os homens, e como consequência desse ato, Deus perdoa as nossas ofensas. Repete comigo assim, perdoar é repetir com o próximo o gesto de Deus para conosco. Fala comigo em Colossenses capítulo 2, quero mostrar para você rapidinho aqui. Eu não estou sentindo perdoar, pastor. Sabe quando que você vai sentir, meu irmão? Nunca. Porque perdão nunca foi sentimento. Perdão é uma decisão sua. Muito pelo contrário. Quando acontece, igreja, alguma coisa nessa área, gera algo nas suas emoções. E as suas emoções estão desequilibradas. Como que você vai conseguir perdoar através do sentimento? Nunca você vai conseguir. Amém? Olha que Colossenses 2:13 a Bíblia diz assim, e quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa... Igreja, ele está falando antes de você entregar a sua vida a Jesus. Ele estava dizendo assim, lembra quanto você era pecador? Lembra como você era um traste? Lembra como você não valia nada? Lembra como você era antigamente? Ele está dizendo antes da sua conversão. E Paulo vai dizendo, ele diz assim, vós vivificou com ele, perdoando todas as vossas ofensas, perdoando todos os teus delitos. Deus está dizendo assim, veja, lembra como que Deus Ele fez com você. Ele te recebeu como você estava. Lembra que antes você era trevas, Ele te tira, coloca na maravilhosa luz. Ele vai dizendo assim, havendo riscado, cancelado todo escrito de dívida que havia contra nós. Ele falou assim, Satanás, ele subjugou, aprisionou você, tinha uma dívida impagável para você. Lembre-se que Deus fez. Um dia você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e através daquele momento, daquele ato, Deus perdoou toda a sua dívida. Ele pegou todos os seus pecados e cravou lá naquela cruz. Você lembra disso? Ele estava dizendo, Paulo, porque se há lembrança disso, ele está dizendo, se há convicção disso, ele falou assim, dessa mesma maneira que Deus o fez com você, você precisa fazer com os outros. E ele diz assim, igreja, no 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou lá na cruz. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus pagou todas as suas dívidas. Igreja, a gente precisa libertar as pessoas das suas dívidas. Perdoar é rasgar a conta. Mas perdoar, sabe o que é? Amém? É você chegar para aquela pessoa e dizer assim, você não deve mais nada para mim. Você não me deve nada. Porque assim como Ele quitou a minha dívida lá naquela cruz, a conta foi paga. Eu não tenho por que eu privar você dessa graça. Eu não tenho que cobrar algo de você. Porque talvez aquilo que foi quitado naquela cruz é muito maior do que aquilo que você está aprisionando na vida dessa pessoa e que você não perdoa. Você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, amém? O primeiro passo é o perdão. O primeiro passo é você recepcionar realmente essa cruz. Porque se você não entender, igreja, aquilo que eu vou falar essa noite, o teu destino profético não vai se cumprir. Porque você precisa primeiro recepcionar dele para poder fazer o que precisa ser feito nessa terra, na vida das pessoas que estão caminhando com a gente. Amém? Amém? Mas pastor, pega aí, e se o abençoado não se arrepender? Pergunta para a pessoa do lado, e se a pessoa não se arrepender? Eu tenho que perdoar aquele que peca contra mim e não se arrepende? Eu tenho. Sim ou não? Todo mundo sabe, né?
Sim, mas por dentro, não, filha de uma mãe. Sim ou não, igreja? Veja lá comigo, Lucas 17, 3, a Bíblia diz assim, ó, pega aí, um texto bem conhecido. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa. Se mais por 7 vezes no mesmo dia, o mesmo pecado, pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, eu estou arrependido, faz o quê? Agora eu pergunto para você, se imagine a pessoa fazer, igreja, o mesmo pecado, a mesma pessoa, chegar no mesmo dia, e pedir, e dizer que está arrependido da mesma causa na sua vida, o que você vai achar que ela está fazendo com você? Fala para mim. Nossa, cara, meu irmão tão espiritual, ele me traiu 7 vezes hoje, e 7 vezes ele se arrependeu e veio aqui pedir perdão para mim. Diga para mim, qual que seria a nossa naturalidade em cima disso aí? Tranca a rua, seu safado, vagabundo, mentiroso. Sabe, igreja, todas as vezes que eu vejo porque quando se faz as contas, são 490 vezes por dia o mesmo pecado. A Bíblia diz que eu tenho que perdoar a cada 3 minutos o mesmo pecado da mesma pessoa. Você pode imaginar isso? Agora veja comigo, igreja, olhando esse texto, perdoar, ele não é um ato, mas é viver uma vida em perdão. Um grande homem de Deus um dia falou para mim assim, sabe o que está acontecendo com a igreja evangélica? Ela está ensinando as pessoas a perdoarem, mas isso nunca foi maturidade. Nós temos que ensinar uma geração a não se magoar. Igreja, não é maturidade a gente perdoar as pessoas, porque perdão é um mandamento. Maturidade é você não se magoar. Você precisa viver do Espírito. Ah, pastor, mas eu sou homem, eu sou de carne e osso. Só que quando você olha esse texto, igreja, amém? O perdão é ilimitado. Jesus ele não estava dizendo para você contar, me perdoa, espera aí 3 minutos. Deu, pode fazer de novo. Perdoei. Não. Ele estava dizendo que seria uma vida de perdão. Que a mágoa não existiria mais, nem o ressentimento. Porque você se sentiu tão perdoado por Deus, que aquilo que o homem ele faz, ele não pode te afetar. Você tem tanta certeza que Deus ele te ama, que Ele te perdoou, que Ele te arrancou, te transportou, promoveu algo na sua vida, que Ele estava dizendo que é muito pequeno o que esse irmão pode fazer para mim, perto do que Deus já fez por mim lá naquela cruz. Quem está me entendendo diz amém. Então perdoar, fala para o teu irmão, perdoar deve ser ilimitado. Vai lá comigo em Mateus 18, 23, rapidinho. Olha lá comigo. A Bíblia diz assim, igreja. Pastor, se o pai falar tudo, eu não vou perdoar. Não tem problema. Mas você vai ser a pessoa mais infeliz da face da terra. Vai por mim. E a pessoa que você mais odeia é a pessoa que você vai carregar para todos os lados da sua vida. Ela vai estar lá no almoço, está comendo, o cara lembrando dela. Você vai viajar lá para a Polinésia Francesa. Ela pega carona com você lá no banco de trás do teu carro. Você olha pelo retrovisor. Nossa, Satanás, em nome de Jesus, sai daqui. Vai por mim. Mateus 18, 23, eu gosto demais desse texto. A Bíblia diz assim, igreja: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei. Rei aqui é Deus, amém? Olha lá. Deus ele quis ajustar contas com os seus servos, e começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, igreja. 10.000 talentos mais ou menos seriam 6.000 dias de trabalho, para você ter uma ideia. Eram 6.000 denários na época. Era como se Deus dissesse: vem o rei vem ajustar contas, amém? E nós não tínhamos como pagar essa conta. É como se Deus viesse para mim e para você, falasse assim: filho, olha aqui, ó, você me deve 10.000 talentos. Você tem como pagar essa conta? Não tenho como pagar. Então tá bom, eu risco essa dívida e coloco ela lá na cruz, e eu te perdoo pelo tudo aquilo que você estava me devendo. E não tinha como pagar, ele estava dizendo, essa conta. E aí continua dizendo assim, igreja, amém? E não tendo como pagar,
O seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, disse: Senhor, seja generoso, tem paciência para comigo e tudo vou pagar. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, perdoou a dívida. Repetindo, perdoou a dívida. Repetindo, perdoou a dívida impagável. Ele diz assim: saindo porém aquele servo, igreja, olha que filha da mãe, aquele servo que foi perdoado uma dívida impagável, ele chega, igreja, amém, e com seu conservo, que devia 100 para ele, era uma mixaria, era muito pouco, amém, era 100 dias de trabalho. E a Bíblia diz assim, igreja, ele lança a mão dele, amém, sufoca, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, disse: seja generoso comigo e eu vou pagar tudo. Ele, porém, não quis, foi colocado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei de toda aquela dívida, porque suplicaste. Agora não via você igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de você. 34, e diz, igreja, eu nunca vi Deus ficou irado, encolerizado. O seu senhor entregou aos verdugos, aos espíritos atormentadores, espíritos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se de coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Uau! Igreja, matemática é simples com Deus. Deus, ele disse assim: filho, eu quando te tirei lá do lamaçal do pecado, você me devia 10.000 talentos. Você chegou aqui na minha igreja, na minha casa, você se dobrou perante mim e falou: Senhor, tem de misericórdia de mim, seja generoso para comigo. E eu olhei para você, e aquela dívida impagável, eu te perdoei, tive misericórdia, fui generoso com você. Mas você saindo daqui, entendendo que eu fiz o que fiz com você, você me sai aí fora. Você olha, amém, alguém pisa no teu pé, faz algo muito pequeno para a sua vida. O que você faz com ele? Lança ele na prisão. Você não perdoa ele. Não vou perdoar, não. Não perdoa, não adianta, não tem que me faça perdoar. Sabe o que aconteceu com a vida dessa pessoa? A Bíblia diz que o Senhor liberou no mundo espiritual espíritos atormentadores, torturadores, demônios, igreja, para perturbar a vida daquele que não perdoou a vida do próximo. Pergunta para o teu irmão, pergunta para ele bem na boa assim: será que você não está perturbado? Vira para o outro lado para não fazer acepção de irmão, né? Será que você não está perturbado? Isso não é brincadeira, igreja. Quando você não perdoa, demônios perturbam você. Você sabe por que está um breu aqui essa noite? Você sabe por que está esse sentimento? Assim, é que eu estou discernindo espiritualmente. Quem discerne espiritualmente sabe o que eu estou falando. Está um breu essa noite aqui, sabe por quê? Porque demônios, igreja, demônios estão louquinhos para se apossar, perturbar, tomar vidas essa noite, não como possessão, mas como perturbação. Outras já estão posicionadas nesse processo de perturbação. Sabe por quê? Porque na mentalidade de Deus diz assim: meu Deus, como é que pode? Eu não consigo entender. Eles não entenderam, eles se dizem crentes, eles se dizem incrédulos, mas eles, não sei que eles não acreditam que o que eu fiz por eles. Eles não entenderam que foi algo muito grande, foi impagável. E eles, qualquer coisa, eles alfinetam o próximo. Qualquer coisa, eles não perdoam o próximo. Qualquer coisa, gera um ressentimento. Será que eles não entenderam que já foi riscado todo o seu pecado naquela cruz? E que pelo que eu fiz por eles, eles precisam fazer para a vida do próximo? Que isso não é uma sugestão, mas é uma ordenança, é um mandamento divino. Em nome de Jesus eu quero profetizar que todo demônio que se levantou contra a tua vida, cara, ele vai ser expulso essa noite em nome de Jesus. E o pior é que esse demônio é da parte de Deus, igreja. É Deus que liberou. Daí você está lá perturbado. Você pode ver que é atormentador. O que atormenta você? É você lembrar da pessoa todos os dias, toda hora na sessão coruja. E você está lá, não, eu perdoei, tenho certeza. Daqui a pouco vem o flash. Ah, filha de uma mãe desgraçada.
Daí você tem uma notícia daquela pessoa. Ela quebrou um braço. Ah, viu? Deus é justo. Ele tarda, mas não falha. O dia que você falar que tarda, mas não falha, o capiroto vai pegar você, meu irmão, tá bom? Porque Deus, ele chega no momento certo. Ele não tarda e não falha, amém? Quem está me entendendo essa noite diz amém. Já começou, parece que branquear aqui essa noite. O mais interessante é que esse demônio a gente não expulsa, cara. Sai, espírito atormentador. Não. Esse espírito, ele sai, sabe quando? Quando você se agarra cada vez mais na cruz de Cristo. Quando você abraça o seu amor de maneira incondicional. Quando você deixa que o sangue de Cristo verta sobre você. Você se sente amado, perdoado. E da maneira como você se sente com Deus, você libera para a vida das pessoas. Quem está me entendendo? Amém? Igreja, nós não tínhamos como pagar essa dívida. Fala para o teu irmão, nós não tínhamos como pagar essa dívida. Vira para o teu lado e diga assim, você não tinha como pagar essa dívida. Amém? Quem está entendendo diz amém. Amém. Perdoar é semear misericórdia, graça e amor. Veja lá comigo Tiago 2,13, igreja. Perdoar é semear misericórdia, graça e amor. Eu perdoo, pastor, mas ela lá, eu aqui. Você sabe que não tem problema com relação a isso, igreja? Porque perdoar não quer dizer que você vai continuar caminhando junto com aquela pessoa. É verdade. Tem gente que prega aí, cara, eu acho que é fora. Perdoar é colocar a pessoa na mesma posição que ela estava na sua vida. Depende do lugar, cara. Depende. Se você tem maturidade para colocar ela ou não. Agora, você perdoa, coloca ela de novo na mesma posição onde estava a sua vida. E se ela fizer de novo, sim, é bíblico. Quantas vezes você tem que perdoar ela? É o inimigo. Não, é a pessoa. Daí você perdoa ela sai da posição. Você coloca ela de novo, ela faz de novo. Daí você perdoa ela, de novo. Perdoa ela. Então é melhor você fazer o quê? Não colocar ela na posição. Quem está me entendendo, diz amém? Só se você é muito crente. Pastor, eu estou disposto a perdoar 70 vezes 7. Então vai lá, cara. Põe ela todo dia, toda hora. Aquelas 3 minutos, calcule. Me xinga, me bate, me joga na parede e diz que me ama. Só se você é mulher de malandro, cara, porque, né? Tiago 2,13, pega aí. A Bíblia diz assim, porque o juízo vai ser sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? A palavra diz assim, igreja, que a misericórdia ela precisa triunfar sobre o juízo. Igreja, se você não usa de misericórdia nos teus relacionamentos, cara, a Bíblia diz assim que Deus não vai usar de misericórdia com você. E às vezes você está aprisionado em coisas na sua vida. Você fica dizendo, mas não acontece isso, não acontece lá, por quê? Porque Deus, cara, não tem tido misericórdia. O que é misericórdia? É você não receber o juízo de Deus pelo seu pecado. Igreja, Deus não vai ter misericórdia por você. Por quê? Porque você está em pecado. Mas foi Ele que fez, pastor. Deus, Ele não está dizendo quem tem razão. E depois eu vou falar para vocês sobre isso. Ele não está pisando quem tem razão, quem não tem razão. Na real, ninguém tem razão. Quem está me entendendo? Mas Ele vai olhar se você tem usado de misericórdia sobre. Por quê? Porque se você não usar, Deus também Ele não vai liberar sobre a sua vida, cara. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo. É legal, igreja, tremendo. Deus é justo, o juízo existe. Mas a misericórdia ela é maior. Ela é maior. Porque talvez você recepcionou algo num momento ruim sobre sua vida, no momento que estava passando, suas emoções estavam desequilibradas, e você não soube como trabalhar isso. Mas Deus deu um tempo para você perdoar. Ele está dizendo, filho, filha, você se diz crente, cara, mas olha como é que é teu coração. Olha como você recepcionou isso. Olha como você tem tratado essa questão. Não é com o meu amor, é com tua razão.
Esses dias eu vi uma frase, igreja, muito legal, fala muito comigo. Você prefere ter razão ou ter paz? Porque se você prefere ter razão e ter paz, é difícil. Porque muitas coisas na nossa vida, amém? Para você ter paz, você vai ter que abrir mão da sua razão. Casamento é assim, igreja. Você quer ter razão todos os momentos do seu casamento? Você nunca vai ter paz no seu casamento, cara. Quem concorda, diz amém? Igreja, eu estou vivendo o melhor momento do meu casamento. Eu falo de boca cheia, sabe por quê? Eu já estou não me entenda mal, eu estou na época da sacanagem do casamento. É que sacanagem é uma palavra que tu não pensa que já é outra coisa, né? É de você tirar sarro da esposa, quando vê ela nervosa. Amém? Quando a gente vê as coisas, eu já vou lá, cara, tá gostoso demais. Por quê? Igreja, eu não fico reivindicando algumas coisas mais dentro do meu casamento. Faz mais de 20 anos que eu estou com a minha mulher, cara, eu amo ela. Eu vou querer mudar ela? Ela não vai mudar. Porque a mudança muitas das vezes está ligada ao perfeccionismo. Perfeccionismo na minha vida está ligado ao orgulho. E o orgulho, igreja, é coisa do Satanás. É um ego absoluto, cara, de querer que a pessoa faça aquilo que você quer que ela faça, na hora que ela faça, que ela fale o que você quer que ela fale, que ela pense que... Então contrata um robô, que nem lá, cara, no Japão. No Japão, sabia que tem as mulheres, cara, que eles, não sei se você sabia disso, né? Eles têm hoje, são como o bichinho virtual. Quem lembra do bichinho virtual? Lá tem a mulher virtual no Japão, igreja. Eles saem de bicicleta, andando de bicicleta, colocam ela atrás, para andar no parque conjunto. Daí ele fala assim, diz que me ama, o bichinho, eu te amo. Fala agora que eu sou o gostosão, você é gostosão. Nossa, e o cara tudo, nossa, sou o cara. Compra um bichinho lá. Põe uns 10 lá para escutar o que você quer ouvir. Gostosão. Igreja, entre num site, põe no Google, coloque lá sobre isso, para você ver a desgraça que gerou no Japão isso. Sabe por que os homens fizeram isso? Porque o japonês, a cultura dele é diferente. O ocidental e o oriental tem uma cultura diferente. E ele, igreja, porque as mulheres começaram a tomar um posicionamento diferente na cultura japonesa. E o que aconteceu? Os homens começaram elas começaram a ser mais liberais, e eles ficaram com medo delas. Porque antes eles mandavam. Era como Tarzan. E elas deram um voto de liberdade, elas começaram a mover algumas coisas, a trabalhar, a não sei o que lá. E eles sabem o que aconteceu? Em vez de eles enfrentarem aquela situação de uma maneira diferente, bíblica, né? Porque o Japão é um dos lugares menos evangelizados no mundo. O que eles fizeram? Para não brigar, eles compram a mulher virtual. Eles são apaixonados pela mulher virtual. Quando morre o bichinho, tem uns que quase se suicidam junto. Para você ter uma ideia, no mundo, o Japão, ele é o primeiro lugar onde mais existe suicídio no mundo. Eles são focados em algumas coisas, mas porque eles não entenderam ainda aquilo que Deus tem a promover no meio deles. Amém? Quem está me entendendo diz amém. Eu quero perguntar para você, você quer ter paz no seu casamento, meu irmão? Abra mão da sua razão. Abra mão, senão você vai ter problema sério. Amém? Pega aí, olha para o teu irmão e diga assim, quem não semeia perdão, no dia que precisar, não terá perdão para colher. Meu irmão, você precisa semear, cara. No dia que você precisar, cara, você não vai ter, e o bicho vai pegar. Mas veja só o que fizeram comigo. Mas o que lá atrás você semeou? O que lá atrás, quais são as sementes de perdão que você teve? Igreja, perdoar é oferecer o verdadeiro amor quando não há motivo para amar. Você, igreja, não é porque, amém, você tem razão, não, porque você ama. O amor, ele não suspeita mal. O amor, igreja, amém, ele não sofre. O amor, ele não é algo seu. É Deus que o faz através de você. Perdão, você não vai sentir de o fazer, mas você vai promover como uma decisão sobre aquela situação. Muita gente fala que ama. Eu gosto demais dos crentes, cara, quando fala para mim. Aqui eu sou amado, amém? Tem um monte que fala que me ama. Você é meu pai.
eu te amo, você é tudo da minha vida. Mas é o seguinte, pastor, eu estou saindo fora. Depois você não me ama, cara. Se eu sou tudo na tua vida. Mas mas amar, cara, é não esperar algo em troca. Então você esperou algo em troca de mim? Igreja, você sabe por que nós não perdoamos? Muitas das vezes porque a gente coloca expectativa demais na vida das pessoas. E quando a pessoa, cara, quebra essa expectativa, a gente não suporta, cara. E gera uma ferida entre a gente. Só que amar não é isso. Amar, igreja, foi como Jesus ele fez. Ele olhou o nosso pecado. Imagina se ele estivesse colocando condições, restrições para perdoar a gente e morrer naquela cruz. Você, o que você fez? Adulterei. Não, você não, tá louco? Safado, fica aí. Você, eu menti. Teu pai é o Satanás, mas tá bom, vai. Você é livre. Não foi assim, cara. Foi incondicional. Porque da mesma maneira que ele diz que nos ama, a igreja precisa que a gente ame a vida das pessoas. Por isso que quando a gente fala amar, cara, toma cuidado, cara. Amar é sofrer. Amar algumas coisas vai acontecer, cara, que você vai ter que suportar. Mas porque você ama realmente, verdadeiramente, você vai até o fim com a vida daquela pessoa. Amém? Amém? Por isso que eu amo vocês, igreja, demais da conta, amém? Amo demais mesmo, amo a obra de Deus, cara. Eu não tenho problema de passar algumas coisas que eu passo. Mas o senhor não sofre, pastor? Eu sofro, cara. O senhor não chora? Choro. Mas diz que homem não chora, chora escondido. Para ninguém ver. Cara, o trem é difícil demais da conta. A gente está trabalhando com alguns pastores agora, né? A gente está ajudando algumas igrejas. Esses dias eu peguei um pastor. E ele pegou, cara, falou assim que Deus tinha dado uma palavra para ele. Ele estava abrindo uma igreja, estava abrindo uma comunidade aqui numa cidade na Grande Curitiba. Igreja aquele dia, cara, eu falei, meu Deus, cara, eu olhava para ele e falei, meu Deus, será que ele tem certeza disso, cara? Eu peguei e falei assim, olha, cara, não conheço você direito, mas eu quero fazer algumas perguntas básicas para você. Você tem certeza do teu chamado? Eu tenho. Você tem convicção no teu chamado? Eu tenho. Você está disposto, cara, as pessoas te apunhalar, trair você? Eu tenho. Amém? Você está disposto a amar elas e não receber nada em troca delas muitas das vezes? Falei, então, cara, vou te ajudar. Vou te ajudar. Porque é assim a obra, cara. Você vai fazer coisas, às vezes você vai dar o teu couro para a vida daquela pessoa. E um dia, cara, ela vai te deixar e vai falar mal de você ainda. Daí você tem que fazer um BO. Mas é um BO espiritual. Bíblia mais oração. E Deus vai recepcionar a tua oração, amém? Amém, igreja? Eu quero encerrar. Perdoar, repete, perdoar é lembrar sem sentir dor. De novo, é lembrar sem sentir dor. Vai lá comigo em Isaías 43, 25, rapidinho. Só repete comigo assim: perdoar é um mandamento, não é uma sugestão. Amém? Isaías 43, 25, igreja, olha só, eu gosto desse texto, texto bem conhecido também. A Bíblia diz assim, ó: eu mesmo, Deus está dizendo para a gente, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não. Olha para o teu irmão e diga: Deus não se lembra dos seus pecados. Agora eu pergunto, por que Deus não se lembra dos teus pecados? Por que você se lembra dos pecados do próximo? Igreja, pega aí. Deus, Ele perdoa os nossos pecados, e a Bíblia diz que Ele não se lembra mais. Agora veja só que interessante, devemos perdoar assim como Deus, igreja, em Cristo nos perdoou. Agora veja que interessante, perdoar é não mais lembrar. Perdoar é você nunca mais se lembrar. Não. Deus, Ele não tem amnésia, igreja. Muito pelo contrário, Ele vai se lembrar. Não é apagado da memória de Deus. Mas pega aí, só para você poder entender. O que a Bíblia diz? Que Deus, Ele perdoa e esquece, igreja. É que Deus nunca mais cobra outra vez aquilo que Ele perdoou da minha vida e da sua vida. Quem está entendendo? Ele perdoou. O homem vai se lembrar, o homem vai apontar,
Uma das características do caráter de Satanás, qual é, igreja? Ele é o acusador. Porque ele é doido para te levar lá atrás. Ele quer que você volte, igreja. Mas Deus diz assim: filho, eu apaguei as suas transgressões, eu joguei no mar do esquecimento. Eu não me lembro, eu não sei do que você está falando, eu não sei por que você está orando sobre isso. Só que da mesma maneira, igreja, que ele fala para mim isso, ele está dizendo, dessa mesma forma, eu preciso que você perdoe a vida daquele que também fez algo contra você. Ele está dizendo assim: filho, eu perdoo, eu não me lembro, agora você precisa perdoar e também não se lembrar mais. A lembrança, igreja, não é que você não vai se lembrar, você vai se lembrar, mas você não vai sentir dor. Porque o amor de Deus foi muito maior, igreja, do que Ele fez na minha vida, do que aquilo que a pessoa, de alguma forma, Ele fez em nossas vidas. Quem está entendendo diz amém. Sabe, Deus falava muito forte para mim assim, no meu coração, que perdão é nunca mais cobrar a igreja, a pessoa perdoada da mesma dívida. Nunca mais. Nunca mais. Como Deus Ele fez comigo e com você. Repete comigo assim: perdoar é reconhecer que temos falhas e não somos perfeitos. Quem quer se sentir perdoado hoje, perdoar em nome de Jesus, diz amém. Então lança fora o manto de orgulho, igreja. O perfeccionismo é ligado ao orgulho. O orgulho nos impede de admitir nossa verdadeira condição, igreja. A gente nunca vai mudar se a gente acreditar que está bem. Eu nunca vou conseguir perdoar, igreja, se eu achar que eu estou bem e que eu não preciso, amém, de algo mais nessa área. Quando eu estava orando de tarde, o Senhor falou assim para mim: tem pessoas lá tá na igreja assim, ó, ela fala que perdoou, mas ela está casada, amém, ela está casada num casamento perturbado. Os demônios têm atormentado o seu casamento, porque verdadeiramente você ainda não perdoou o que o seu esposo, sua esposa fez por você, fez para você. Há uma legalidade lá, meu irmão. Quando você se lembra daquilo que aconteceu, como que você sente no seu coração isso? Daquele marido que foi embora, que deixou você na mão, daquele noivado que acabou, daquela traição, daquele pastor que sacaneou você em outro ministério, daquele líder, amém, que tratou você como um bicho, como uma coisa. Como que há essa lembrança? Porque se há lembrança e existe dor, é porque ainda você não absorveu o perdão de Deus de maneira completa. Amém, igreja? Amém? Amém? Fala para o teu irmão, diga assim: não há vida sem perdão. Quem não perdoa não consegue orar, igreja. Quem não perdoa não pode trazer a sua oferta ao altar do Senhor. Jesus, ele disse assim, Mateus 5:23, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do teu altar, se você se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, você vê que é o contrário na matemática de Deus. Se você sabe que alguém fez algo contra você, não é aquele que fez, é você que se lembrou, é você que volta lá e acerta esse trem aí. E ele diz assim: deixa a sua oferta, vá diante do altar, vai, se reconcilia com o seu irmão, depois volte, apresenta a tua oferta. E ele diz assim, olha igreja, de novo, entre em acordo depressa com o teu adversário. Por quê? Porque ele pretende levar você ao tribunal. Faça isso enquanto ele estiver com ele no caminho. Caso contrário, ele vai poder entregar você ao juiz. Quem é o juiz? Quem é o juiz? Deus. E o juiz é o oficial de justiça, e você vai ser jogado na prisão. E olha que Jesus disse: eu lhe garanto que você não vai sair dessa prisão enquanto você não pagar o último centavo. Jesus estava dizendo: não entre no mérito. Ele está dizendo assim, ó, se o cristão está certo ou está errado, ou de quem está certo ou quem está errado. Ele está dizendo. Igreja, ele estava dizendo assim, ó, apenas ordena que a reconciliação seja promovida o mais rápido possível e que a iniciativa seja sempre da parte daquele que crê em Deus.
daquele que se diz crente. Ele estava dizendo, não importa quem está certo, porque humanamente falando, igreja, se eu faço algo para o Wallace, algo, cara, amém, antibíblico, amém, mas ele está dizendo, se fosse racionalmente na sociedade, quem deveria pedir perdão para o Wallace? Quem era? Claro que sou eu. Mas ele disse, não, se o Wallace se lembrar desse entreveiro, é ele que vai ter que vir, igreja. Porque no coração de Jesus ele está dizendo, filho, a questão não é quem tem a razão, a questão é quem é crente. A questão é quem realmente crê em Deus. Cadê os crentes essa noite? Diz amém. E por que você não libera perdão para a vida dessa pessoa? Ele diz assim, filho, você tem entregue a tua oferta, cara. Você tem vindo diante do altar falando, oh, Deus é para ti. Oh, Senhor, me guarda, me protege, me ilumine, amém. Antes, vá lá, cara, se acerta lá. Você está numa prisão. Jesus falou assim, se você não pagar esse trem, cara, até o último centavo, eu não vou arrancar você daí. As suas finanças estão amarrotadas, está aprisionada. Falta de perdão. Teu casamento está estourado. Falta do perdão verdadeiro. Ou está com problema no seu trabalho. Falta do perdão. Ele está dizendo, filho, você vai ter que pagar essa conta, cara. Na realidade, essa conta já está paga, né? Você só precisa se apropriar dessa conta paga, que está lá na cruz. Ele já pagou. Por que você está cobrando de novo aquilo que já foi pago? Quem gosta de ser cobrado, igreja, de novo, quando a conta já é paga? A gente fica com uma raiva, quem concorda? A gente já não gosta de pagar a conta, e os caras querem cobrar a gente de novo. Olha para o teu irmão e diga assim, essa conta já está paga, meu irmão. Por que você quer cobrar de novo essa conta aí? Fala para o teu irmão, você prefere ter paz? Fala para ele, você prefere ter paz ou ter razão? Quem não perdoa não vai ser perdoado. Quem não perdoa adoece fisicamente, igreja. Quem não perdoa é perturbado, amém, através de demônios. Agora veja só, o perdão, ele é uma questão de bom senso, igreja. Foi o que eu falei já hoje. Como assim, pastor? Quando a gente guarda a mágoa de alguém, a gente se torna prisioneiro dessa pessoa. Como assim? Ela nos escraviza, igreja. Quando a gente nutre mágoa de alguém, igreja, amém? Ela perturba a gente continuamente. Você está lá, você senta para comer, ela vem em sua mente. Você vai viajar, ela senta lá dentro do teu carro. Já aconteceu isso com você? Só comigo? Só comigo aconteceu isso? A pessoa que mais, cara, você tem problema, é a pessoa que você mais pensa, cara, no dia inteiro. Olha para o mundo, diga assim, é uma questão de bom senso. Perdoar é a única maneira de quebrar essas correntes e ficarmos livres, igreja. Eu quero finalizar. Às vezes você perdoa, vi essa frase esses dias no Face. Às vezes você perdoa uma pessoa porque a falta que ela faz em sua vida é maior do que o erro que ela cometeu. Você já notou que a pessoa que magoou a gente, cara, é gente de perto, é amigo íntimo muitas das vezes, cara. Gente que comia da mesa da gente. Gente que a gente ajudou ela, cara. E um dia, não sei o que aconteceu, ela saiu fora da nossa vida. E ela está lá fora falando mal da gente, caluniando. E como pastor então, igreja, cara, a gente tem que fazer o BO diário. Verdade. Os caras falam cada coisa da gente, cara, que só Jesus na causa. Mas eu reivindico, igreja, sou sincero. Esse tempo atrás falaram que eu ganhava 40 mil reais por mês aqui da igreja. Daí eu falei, 40 mil, Senhor, eu quero, em nome de Jesus. Eu quero agora, Pai, agora. Eu chamo a existência aquilo que não é, como se já fosse, em nome de Jesus. Esse eu não perdoo, igreja, porque eu quero os 40 mil, tá bom? Então ele vai falando, que uma hora Deus vai liberar esse trem para mim, em nome de Jesus. Mas interessante, Clarice Lispector fala assim, ó, perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é lembrar sem ferir e sem sofrer. Isso é cura. Perdoar não é uma decisão, é uma decisão, ela não é um sentimento. Só veja uma carta de um pastor, eu acho que ele escutou essa palavra aqui e dele escreveu essa carta. Pega aí. Prezado pastor,
Eu vi a sua mensagem sobre perdão no Tabernáculo de Davi no domingo, dia 23 de agosto de 2015. Mas simplesmente cheguei a uma conclusão, que eu não sou uma pedra. Cutuca o teu irmão, diga assim: você não é uma pedra. Eu sou feita de carne e osso. Não posso perdoar quem me fez tanto mal. Desculpe, pastor, mas eu prefiro não ser hipócrita, pois meu perdão será da boca para fora, pois não consigo esquecer. Será que o senhor pensa que todos nós somos pessoas espirituais ou santas? Não, pastor, nós somos pecadores, temos um coração que dói ao ser ferido. Será que o senhor não entende? Assinado, humano não hipócrita. HNH. Cutuca o teu irmão e diga assim: será que você não tem o vírus HNH? Humano não hipócrita. Ele respondeu: prezada HNH, realmente eu entendo você. Não perdoe, não esqueça, mantenha viva a mágoa dentro de si mesmo, não deixe que apague. Lembre-se cada dia pela manhã e à noite dessa ofensa. Sonhe com vingança, faça planos de como relembrar a cada momento. Vá, não seja hipócrita e destrua a sua vida lentamente com isso. Não tenha os seus pecados perdoados, entristeça aquele que te salvou das trevas, jogue fora a oportunidade de ser uma pessoa realmente livre, sem as correntes da mágoa. Aniquile em você aquilo que te está incomodando de pedir perdão, e prepare-se para ser a mais infeliz de todas as criaturas da face da terra. Pergunta para o teu irmão de novo: será que você não está com vírus HNH? E eu encerro com essa frase, diz assim a igreja: você pode desenhar e criar o lugar mais incrível do mundo, mas você precisa de pessoas para torná-lo realidade. Ame pessoas e use coisas. Você recebe essa palavra? Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Amém? Se coloque de pé um pouquinho aí. Quero orar um pouquinho com você. Nós queremos tomar um chá essa noite da raiz de Jessé, para eliminar o vírus do HNH essa noite. Quem entendeu a palavra essa noite diz amém. Igreja, quando eu esboçava essa mensagem, eu falava assim com o Senhor, mas essa palavra é para crente que está começando, crente bebê, gente que está indo na igreja visitar. O Senhor falou assim para mim: não, filho, é para crente velho, é para todo mundo, porque tem uma geração de pessoas que está dentro da igreja, que ela vem domingo após domingo, e ela não consegue liberar pessoas das suas dívidas. E eu também sou o justo juiz, eu não consigo liberar elas das suas dívidas. Eu perdoei elas, elas não tinham como pagar essa conta para mim. Eu fiz a maior coisa que poderia, dei meu filho, a coisa mais preciosa naquela cruz. Peguei todas as suas dívidas, coloquei e cravei naquela cruz. Só que elas não entenderam ainda, e elas têm cobrado essa dívida de vidas do seu relacionamento pessoal. Elas cobram algo que eu não mais cobrei, que eu nem mais lembro. Só que elas estão vivendo aprisionadas. Eu queria que você olhasse para a sua vida essa noite, cara. Você tem lembrança que você sente dor de amigo, dos relacionamentos que você teve? Como que é essa lembrança? Como que aquela pessoa talvez deixou você na mão, deixou uma dívida financeira mesmo? Que nem esses dias atrás eu conversei com uma pessoa, eu discipulando uma pessoa, falava para ela: cara, não faça isso, cuidado. Só que mesmo orientando a pessoa, aconteceu que ela emprestou seu nome e acabou pegando uma dívida. Essa pessoa viajou e deixou ela com uma dívida enorme. Como que está o teu coração? Porque se você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, o início da tua caminhada se chama liberação de perdão.
A calúnia vai vir, meu irmão. A injúria vai vir. A difamação, ela vai vir. A Bíblia diz que eles vão falar da gente mentindo. Jesus falou que eles iam mentir a nosso respeito, que nós íamos sofrer perseguições nessa terra. Não existia isenção nem imunidade. Mas ele falou assim: filho, se realmente você entendeu o que eu fiz por você, da maneira como eu tratei você, você vai tratar a vida dessas pessoas. Eu quero dizer para você, você está criando um mundo. O que você está criando como futuro para a sua vida? Você vai precisar de pessoas, cara, nesse teu mundo. E as pessoas, cara, você vai precisar amar elas. Muitas das vezes da forma como elas são e da maneira que você espera que elas sejam. Feche teus olhos aí um pouquinho. Eu queria orar com você essa noite, amém? Que você sabe que precisa essa noite liberar alguém. Eu não sei quem é a vida dessa pessoa, mas você sabe que essa palavra incomodou você demais da conta. E que você tem carregado já há um tempo, já. Na verdade, ela tem sido um sobrepeso na sua vida. E você não consegue, você tem falado, lutado, orado. Mas Deus, essa noite Ele fala assim: filho, eu quero poder liberar você daquilo que você, amém, está aprisionado. Eu queria orar a você, amém, que se sente nessa prisão espiritual e precisa que se abra essa noite, essa liberação, essa libertação sobre a sua vida. Vem aqui à frente rapidinho, quero orar com você, amém. Precisa dar um passo. Pastor, eu tenho vergonha. Eu não quero, pastor, eu tenho vergonha. Vem. Ninguém vai ficar julgando você, porque a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Você está aqui essa noite, o Senhor falou assim para mim muito forte agora. Você confiava na vida dessa pessoa, ela quebrou essa confiança. Pastor, eu acreditei demais, amado, mas isso me feriu demais. Nossa, pastor do céu, eu tanto queria que pudesse. Venha. O Senhor quer liberar você essa noite. Essa dívida está paga, meu irmão. Ele já esqueceu, já. A gente vai estar louvando o Senhor. Queria que a intercessão fosse colocando as mãos. A palavra essa noite da intercessão é: libera, libera. Toca neles e fala: Senhor, libera essa noite. Abre todas as prisões espirituais, Senhor amado. Libera essa noite, Pai. Está cancelado essa noite. Está cancelado toda a dívida essa noite. O Senhor diz assim, amém, que tem pessoas que estão com sentimento de culpa. São dois sentimentos diferentes. Tem pessoas que estão com ressentimento, porque alguém fez algo por você. Mas tem pessoas que estão com sentimento de culpa, e você não consegue sentir perdão de Deus. Vem aqui à frente também. O Senhor quer essa noite tocar a sua vida. Ele quer destravar, amém, a sua vida essa noite. Cante conosco essa noite assim. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Pois quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez.
Surpreenda-me, Senhor. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Cante essa noite, igreja. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Vai recebendo oração essa noite, mas vai liberando a vida dessa pessoa. Vai declarando assim: Senhor, eu libero ela de toda dívida. Daquilo que o Senhor me liberou, Pai, eu libero hoje, Senhor amado Pai. Todo riscado de dívida que havia sobre minha vida, o Senhor, Pai, me perdoou, Pai. Eu perdoo a vida dessa pessoa. Eu perdoo essa pessoa, eu perdoo essa situação. Pai, eu não quero mais viver numa prisão. Fala para ele essa noite. Diga para ele: Pai, eu quero lembrar sem sentir dor, Senhor amado Pai. Eu quero, Pai, que da mesma maneira como o Senhor perdoou e esqueceu, que possa ver sobre a minha vida. Fala essa noite para ele. Rasga teu coração na presença dele. Faz-me morrer pras coisas desse mundo, faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um vento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Declara essa noite comigo assim, ó. O teu perdão é tudo que eu preciso. De novo, o teu perdão. O teu perdão é tudo que eu preciso. Declare de novo. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Pois quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez.
Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Senhor, nós queremos entregar essa noite, Senhor amado Pai. Declarar, Senhor amado Pai, que o sangue de Cristo está liberado, Pai, sobre a vida de cada um essa noite. Todo riscado de dívida já foi cravado lá na cruz do Calvário, Senhor amado Pai. Dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. E da mesma maneira, Pai, o Senhor precisa que a gente não se lembre dos pecados, Pai, alheios, das pessoas, Pai, que nos feriram, nos magoaram.